dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai trabalhar hoje pela manhã, amanhã à tarde e amanhã de manhã juntos. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Toda a parte do PCA 2017 para encaminhamento para o nosso querido Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Para surpresa de alguns aqui, o site do tribunal está disponível já o escopo da análise da prestação de contas. Não saiu os documentos que eles vão solicitar ainda. Mas pelo andar, pelo teor da instrução que a gente vai ver durante o dia, provavelmente vão ser pedidos os mesmos documentos que foram pedidos ano passado. Pode haver alguma surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa ano passado com as audiências públicas, com as publicações do RGF, que eu me lembro muito bem, alguns alunos ano passado no curso de prestação de contas, João, a gente não publicou, o que faz? Vai pagar multa para o tribunal, né? E efetuar a defesa do contraditório. Qual que é a ideia que a gente tem aqui do curso? Eu quero a participação de vocês, eu não quero ficar falando aqui sozinho, né, o dia inteiro, trazer uma questão um pouco prática, as dúvidas que vocês têm, eu não tenho vergonha de trazer, e vocês terem em mente o seguinte, essa situação de encaminhamento, cuidar antes de encaminhar o documento, cuidar antes de encaminhar a prestação de contas. Depois que está aqui no tribunal, não tem mais o que fazer. Daí vocês têm que correr atrás do contraditório. E muitas das vezes no contraditório você não consegue defender algumas situações, né? Então eu queria que levantasse a mão para mim quem já encaminhou o SIM-AM do mês de dezembro e o encerramento para o tribunal. Vocês que já encaminharam, conforme o que a gente vê aqui, vão ter problema, né? Se esqueceu de analisar algum desses itens aqui. Então, sempre ter essa cautela de pegar, inclusive na apostila que eu passei para vocês, as últimas 5 instruções do tribunal e fazer um checklist antes de fechar o AM em todos aqueles itens. Ah, mas o tribunal não cobrou ano passado, não vai cobrar. Quantos anos ficou sem cobrar encaminhamento de publicação do RGF e do RRO? Todo mundo estava naquela assim, ah, não precisa mais, então, né? Outra coisa que vocês têm que ter cuidado, não é porque a instrução não está pedindo que vocês não têm que cuidar. Por quê? O índice de aumento de auditorias por parte do tribunal vem crescendo a cada ano. Devido ao quê? Sistema eletrônico do tribunal, o qual os encaminhamentos estão cada vez mais sendo analisados por máquinas, né? Então vocês encaminham o SIM-AM, passam um filtro do sistema deles para depois ir para o técnico. Então todo esse cuidado que se tem ao encaminhar facilita a vida de vocês depois, né? Para quem ainda não me conhece, me chamo João Henrique, eu atuo na área pública já há 18 anos, né, quase 19 anos, presto assessoria, ministro aulas, no sentido justamente dessa questão mais prática, de contabilidade, financeiro, licitações e várias áreas, né? Então, o que a gente vai tratar especificamente? Vamos tratar aqui do preparo e encaminhamento da prestação de contas do exercício de 2017. A referida prestação de contas é composta por documentos físicos e pelo encaminhamento de dados eletrônicos por meio do SIM-AM. É a principal chave, não é o encaminhamento de documento, e sim as informações que vocês colocam aqui dentro. Então, um SIM-AM bem feito, o índice de aprovação de contas é alto. Se vocês olharem lá naquela página do Tribunal de Contas, quando tem lá as notícias, vocês vão ver que o índice de reprovação de contas e a possibilidade de reprovação de contas geralmente é nos mesmos itens. Eles vão falar assim, mas eu não consigo controlar a vontade do prefeito no que diz respeito a déficit orçamentário, por exemplo. Alguém aqui é controlador interno? Vocês utilizam aquele cronograma financeiro de desembolso para formular questionamentos ao prefeito quando dá um déficit orçamentário lá no início do ano, por exemplo?
é uma das coisas que o tribunal, numa auditoria que vocês podem ser sorteados, vai chegar para o controlador e dizer assim, viu, apontou um déficit de R$ 1,5 milhão aqui na prefeitura de vocês. Para que serviu o cronograma financeiro de desembolso que vocês publicam 30 dias após a aprovação do orçamento? Para nada. Então, cuidado nesse sentido. Vocês, controladores, têm que ter em mente que, quando alguém do tribunal vai lá no município, ele não quer mais conversar com o contador, conversar com o prefeito, tomar cafezinho. Eles querem diretamente focado no controlador. E a gente vai ver na parte da tarde, nessa questão da controladoria interna, que todos aqueles itens do relatório que vocês colocam lá, vocês deveriam ter documentos comprovando cada item daquele, do relatório, guardados com vocês. E total acesso ao sistema contábil e financeiro também. Às vezes a gente conversa com o controlador, não, mas o contador tira o relatório para mim, o contador faz isso. Vocês têm que, lógico, o contador tem que ser parceiro de vocês, mas vocês têm que ter acesso ao que vocês estão assinando e documentando. Outra coisa no site do tribunal, se vocês procurarem, quando está vindo multa para o gestor por irregularidade, está vindo multa para quem também? Para o controlador interno também, né? Então, cuidado nesse sentido. E não é que eu estou dizendo aqui, para os demais também serve, não estou dizendo aqui que vocês têm que ferrar a vida do prefeito. Só que vocês têm que ter meios para ajustar a situação quando ela acontece, não deixar o ano inteiro para resolver no final do ano. Ou tentar resolver agora, no último mês de encaminhamento do SIM-AM. Tá? Então, muito cuidado nesse sentido. Nós vamos ver algumas legislações fundamentais para entendimento do dever de prestar contas, não só perante o Tribunal de Contas, mas junto aos outros órgãos federais e estaduais. Existem várias legislações pertinentes ao dever de prestar contas, principalmente sendo Constituição Federal, Lei 101 de 2000 e a Constituição Estadual. Qualquer pessoa que atue na área pública deveria ter como livro de cabeceira a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que, por sinal, não é porque eu sou técnico, vocês são técnicos, mas até quando aconteceu o impeachment da presidente lá em 2016, muitas pessoas foram começar a ler a Lei de Responsabilidade Fiscal e entender ela, né? Questionamentos vinham para quem é técnico justamente nesse sentido. Por que aconteceu isso? Então a pessoa ia buscar isso na lei. Por incrível que pareça, uma leitura gostosa, porque ela tem os pontos conexos entre eles. Diferente de outras legislações, você tem que ler 2, 3 vezes para entender. Um artigo é diferente do outro e tal. Então, basicamente, são essas 3 que nós vamos analisar. O que diz a nossa Constituição Federal? O artigo 30 dela compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados na lei. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, quando nós falamos aqui na fiscalização, nós temos, além do controle externo, que é o Tribunal de Contas, nós temos principalmente o Poder Legislativo. Então, quem é controlador e fez o relatório do ano passado, e como não saiu o relatório novo ainda, a gente não tem como base, vocês têm que cuidar com o que vocês escrevem no relatório. Fiz uma auditoria no mês de junho para um cliente de uma Câmara, e o que ocorreu? O controlador interno era o mesmo da Câmara e da Prefeitura. E ele utilizou-se dessa prerrogativa para não encaminhar os documentos para o Poder Legislativo referente ao que ele colocou no relatório do controle interno da Prefeitura. Então, lá que você tem que encaminhar os relatórios do SIM-AM, tem que encaminhar uma série de situações. E isto tem que ser protocolado antes de encaminhar para o tribunal.
Particularmente, para comprovar isso, junto com o relatório do controle interno, eu costumo orientar os meus clientes a colocarem o protocolo da Câmara junto no relatório. Tá? Então, tomem esse cuidado de entregar essa documentação lá na Câmara, porque, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a Câmara tem um período em que essas contas do Poder Executivo têm que ficar no Legislativo à disposição de qualquer cidadão. Se, por exemplo, eu estiver passando na estrada, numa das cidades de vocês, e resolver chegar a tomar um café numa Câmara de alguém aqui, e pedir, mesmo sendo um cidadão de outra cidade, pedir para ver as contas do município, a Câmara é obrigado a ter e me entregar. Eles vão dizer assim, não, mas tem o portal de transparência. Não é que a pessoa vai fazer carga do processo e levar, mas ela pode sentar lá na Câmara e folhear o processo. E como tem vereador de oposição em todos os municípios, não é como antigamente que era uma caixa preta. Hoje, tudo isso está disposto a quem tiver interesse.